Obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser breve para ainda permitir a intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão. Mas queria, em primeiro lugar, começar por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral da República e quem mais a acompanha e agradecer a disponibilidade para ouvirem, para nos prestarem hoje estes esclarecimentos e, sobretudo, agradecer estes elementos iniciais que já foram avançando, que já nos permitem ultrapassar alguns dos constrangimentos que vão sendo identificados, nomeadamente em relação à ponderação que foi feita relativamente aos prazos de suspensão e inteiramente de acordo com a perspectiva que nos é colocada de considerar eventuais alterações não à duração, não ao prazo de prescrição, mas às causas da sua suspensão, e já manifestámos anteriormente essa perspectiva noutras audições, estamos de acordo com aquilo que nos coloca, e também em relação aos recursos humanos, sublinhar esta necessidade de adequação dos recursos humanos e da formação dos próprios recursos humanos para o tratamento destas questões. O Sr. Procurador-Geral da República permita-me que me socorra de alguns elementos, de alguns processos concretos. Não quero ultrapassar aquilo que é o espaço de separação de poderes e, obviamente, vou colocar estas questões colocando, obviamente, essa separação de poderes em perspectiva, mas queria socorrer-me aqui de alguns elementos sobre processos concretos, porque eles talvez nos permitam fazer uma radiografia mais exata daquilo que pretendíamos quando apresentámos este requerimento. E vou apenas fazer referência ao processo das contraordenações que correu contra os administradores do BCP, aos processos que decorrem quer da intervenção da CMVM, quer da intervenção do Banco de Portugal, porque esse tem sido o quadro com que temos vindo a realizar as últimas audições, e vou socorrer-me apenas desses dois exemplos para traçar aqui o quadro das preocupações que temos e das questões que gostaríamos de colocar à Sra. Procuradora-Geral da República. Porque há nestes dois processos um quadro que vale a pena ter em conta de dificuldades. E a primeira dificuldade tem que ver com a demora na intervenção por parte dos supervisores e dos reguladores, que necessariamente contribui para o decurso do prazo da prescrição. O facto de, no caso do Banco de Portugal, só ter havido uma atuação ao fim de 2 anos e 9 meses, e no caso da CMVM ter havido uma atuação apenas ao fim de 3 anos e 8 meses, necessariamente contribui para que aquele prazo de 8 anos de prescrição tenha, digamos assim, um decurso mais reduzido depois no que tem a ver com a intervenção na fase administrativa e na fase judicial. E, portanto, há aqui um primeiro problema, esse não é da competência do Ministério Público, são competências dos supervisores e dos reguladores, mas tem a ver com esta necessidade de garantir a intervenção em tempo mais célere. Portanto, uma intervenção mais célere para que o prazo de prescrição não acabe prejudicado com aquilo que é a demora na intervenção por parte da supervisão e da regulação. Mas há depois uma segunda natureza de dificuldades que já anteriormente colocámos noutras audições e que gostava de deixar aqui colocado, que tem que ver com as dificuldades que em concreto resultam da forma como os processos são conduzidos na fase administrativa, ou das condições que em concreto assume essa intervenção na fase administrativa. E isto porquê? Porque, olhando para um e outro processo, nós percebemos que na fase judicial há a utilização de elementos de incidentes processuais por parte dos arguidos, obviamente, para prolongar no tempo os processos de tal maneira que a prescrição acabe por ocorrer. E a justificação que é utilizada para que esses incidentes processuais sejam utilizados decorre em muitas circunstâncias da fragilidade daquilo que foi feito na fase administrativa. Ou seja, há problemas, nomeadamente problemas que têm a ver com a invalidade da prova, em algumas situações a invalidade da prova que já começa a ser discutida na fase administrativa, mas que acaba por alastrar-se para a fase judicial e acaba objetivamente por colocar entraves à discussão do processo na fase judicial, que necessariamente, utilizando os arguidos, os meios que têm ao seu alcance, acabam por fazer ocorrer a prescrição. E já nas outras audições tínhamos colocado esta pergunta, obviamente numa outra perspectiva, queria colocá-la agora da perspectiva do Ministério Público, que é de saber se nestes casos, em concreto, foi ou não solicitada alguma colaboração ao Ministério Público, no sentido da condução da fase administrativa, poder beneficiar da perspectiva que o Ministério Público já necessariamente pode dispor daquilo que vai ser a incidência judicial do tratamento destas questões, portanto, para poder obviar na fase administrativa a algumas fragilidades que na fase judicial possam conduzir à prescrição dos processos. Saber, por outro lado, se o Ministério Público tem ou não meios para corresponder a estas solicitações quando elas são feitas ou caso elas fossem feitas. Saber, por exemplo, se o Ministério Público dispõe de
não só de magistrados, mas também de assessorias técnicas que permitam dar este suporte ao desenvolvimento do processo na fase administrativa, de forma a que depois, na fase judicial, não tenha que se reproduzir tudo aquilo que foi a produção de prova já acarreada durante a fase administrativa, sem prejuízo daquilo que necessariamente tem que ser reproduzido em tribunal e da prova que tem que ser necessariamente produzida perante o tribunal. E uma última questão que tem que ver com o problema da própria natureza da intervenção do Ministério Público. A Sra. Procuradora, de resto, já fez aqui, já traçou de forma muito sintética e muito eficaz o quadro da intervenção do Ministério Público. E eu gostava de colocar-lhe então esta questão agora já num outro patamar. Considerando as competências que tem o Ministério Público e considerando até a perspectiva integrada que o Ministério Público tem, quer da intervenção na fase administrativa, daquilo que são as naturais competências do Ministério Público, para, digamos assim, acautelar a legalidade, defender a legalidade do ponto de vista da fase administrativa. Quer aquilo que são as competências que o Ministério Público tem noutro plano, no plano da intervenção judicial, a questão que eu queria colocar é se relativamente a processos de contraordenação, nomeadamente a processos de contraordenação com esta gravidade, se há vantagem, se há utilidade, se há eficácia na manutenção deste sistema com a intervenção administrativa no âmbito da supervisão e da regulação, com o Ministério Público a ter um papel quase eu não quero dizer isto em tom pejorativo, mas é um papel, como o Sr. Procurador-Geral da República de resto disse, de mera remessa dos autos que são enviados pelas autoridades administrativas, pelas entidades administrativas para os tribunais, e até do próprio acompanhamento que o Ministério Público acaba por poder ou não fazer na fase judicial, em função daquilo que foi a inexistência de uma intervenção na fase administrativa que necessariamente acaba por prejudicar a intervenção que o Ministério Público pode ter na fase judicial. Gostava de saber se a Sra. Procuradora-Geral da República nos pode adiantar alguma perspectiva relativamente à possibilidade de termos aqui uma intervenção mais eficaz, com outro tipo de competências, com outro tipo de intervenção do Ministério Público, mais atuante, nestes processos, de forma a evitar a prescrição dos mesmos, por via da duplicação de trabalho que é feito na fase administrativa e tem que ser feito na fase judicial, por via da fragilidade da prova que é recolhida na fase administrativa e depois na sede judicial é difícil aceitação, ou seja, por via de uma prevenção daquilo que são problemas que surgem na fase judicial, por via de uma intervenção mais ativa, ou seja, um outro espaço de intervenção para o Ministério Público nesta fase administrativa, sobretudo quando se tratam de processos de contraordenação desta natureza, e em que os interesses económicos que estão envolvidos acabam por fazer ruir muito daquilo que são os instrumentos do ponto de vista processual na fase judicial, porque é sempre mais barato pagar as coimas por litigância de má-fé ou custear sucessivos recursos e sucessivas decisões negativas desses recursos, porque é sempre mais barato pagar estes custos todos do que pagar uma coima de 1 milhão de euros. E, portanto, os interesses que de facto aqui estão em confronto podem não ser exatamente compatíveis com esta arquitetura do sistema que nós temos hoje e, sobretudo, os problemas que resultam desta orgânica a que hoje estamos sujeitos no âmbito das contraordenações podem beneficiar de uma intervenção mais ativa e com outra esfera de competências para o Ministério Público.